irmão, olá, minha irmã, você que está participando das quartas-feiras de formação da Comissão Jovem da Diocese de Caxias do Sul. Com alegria, mais uma vez, eu me dirijo a você para partilhar a continuidade do tema que nós iniciamos a estudar na semana passada e pretendemos concluir nesta semana, que é exatamente o texto chamado Amoris Laetitia, que é a exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família. A alegria do amor, Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Na semana passada, apresentei a vocês alguns pressupostos para a gente entender como o Papa chega escrevendo este texto. Lembrava, simplesmente para fazer uma memória, o Concílio Vaticano II foi muito importante, mas, sobretudo, a sinodalidade da Igreja, os dois sínodos que aconteceram antes de 2016, para que em 2016 o Papa Francisco escrevesse este texto. Dois sínodos, duas reuniões com bispos, com o Papa e também leigos e leigas, famílias inteiras que estiveram junto com o Papa de todas as partes do mundo, partilhando as suas angústias, as realidades familiares de tantas partes deste nosso planeta. E daí nasceu esse documento tão rico e tão bonito. Eu recordo aqui que ele está permeado com a linguagem e o modo de escrever do Papa Francisco. Recordo que quando apresentei para vocês os pressupostos, eu lembrei os títulos de alguns documentos do Papa Francisco que eles estão, de certa forma, aqui contemplados neste documento chamado Amoris Laetitia, né? O Papa, desde o início de sua primeira pregação, na primeira aparição que fez, ele sempre tratou a respeito da misericórdia. E então, a alegria do Evangelho, a igreja em saída, então são, assim, temas que aparecem, de certa maneira, presentes neste documento que é a Amoris Laetitia. Na semana passada, eu partilhava com vocês a respeito de algumas características sociais, culturais, que estão tocando diretamente a vida das famílias. E o Papa Francisco, nos primeiros capítulos, ele procura desenvolver. E eu partilhei com vocês algumas destas características. Hoje eu retomo de forma muito breve para a gente entrar na temática própria da Amoris Laetitia e assim a gente ir fechando este brevíssimo estudo sobre esta exortação apostólica. Vamos lá. Concluí falando que muitas vezes, por nossa culpa enquanto igreja, os casais deixam de buscar o sacramento do matrimônio. Por quê? Porque muitas vezes, gente, nós apresentamos o matrimônio de uma forma muito moralista, de uma forma muito pesada. Apresentamos, por exemplo, a realidade da celebração do matrimônio e da festa pós-matrimonial como algo que deve ser, assim, estupendo, gigantesco, caro, um grande evento. E daí esta é uma das razões pelas quais muitos casais deixam de casar na igreja. Porque muitas vezes nós vamos tradicionalmente, culturalmente, dando este peso para este sacramento, que não deixa de ser um peso relativamente importante, porque todos os sacramentos nós deveríamos celebrar e festejar, mas não podemos atrelar o sacramento com o evento. Vocês muito bem sabem que existem famílias, casais, aliás,
que se unem em matrimônio numa celebração muito simples e fazem uma bela festa com os seus familiares, uma festa muito simples também, mas cheia de valorização. Diz o Papa numa alocução que ele fez aos noivos em 2014 que ele prefere muito mais a festa do que o espetáculo. Um casamento pode ser uma grande festa, não precisa ser um espetáculo. E talvez por causa disso, por causa desta nossa cultura que quer mais o espetáculo por causa de nossa fraqueza humana, nós vamos como que impondo culturalmente e talvez até inconscientemente aos casais esta necessidade de fazerem festas volumosas, muito grandes. Então, esta era uma das características que nós encerramos o encontro passado partilhando algumas coisas a esse respeito. Hoje, então, eu trato com vocês algumas outras características para logo nós podermos tomar o nosso texto e assim irmos passando para chegarmos na parte mais importante, no meu ponto de vista, que é a parte prática, que a Amores Letícia consegue nos dispor. Primeiro, nós estamos vivendo também uma das características do tempo atual, que é a cultura do provisório. O que isso significa? A rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Nós vemos isso com os jovens, mas também vemos isso com casais já experientes. Que, não deu certo, então a gente faz que nem normalmente nas redes sociais se fazem. Se bloqueia, se corta, se desconecta. E o compromisso fica onde? A gente muitas vezes, por meio das nossas relações humanas, nós vamos agindo conforme o gosto do consumidor. Vocês percebem? É mais ou menos o que vem acontecendo também em muitas relações matrimoniais, né? Então a gente precisa realmente procurar formas de mostrar para as pessoas que o matrimônio é um compromisso que exige responsabilidade, que exige, assim, um empenho pessoal de todas as partes, ok? Alguns outros elementos que, somados à pandemia que estamos vivendo, tocam diretamente a vida das famílias. Por exemplo, o atual sistema econômico produz diversos problemas no que diz respeito à exclusão social. Basta a gente imaginar a quantidade de pessoas que está tendo problemas relativos ao trabalho. Outra coisa, quanta mobilidade humana e quantos problemas ligados à migração. Aqui na cidade de Caxias, agora recentemente, inclusive nossa comunidade paroquial está ajudando, famílias de venezuelanos que estão fugindo das situações de pobreza e miséria do seu país, estão buscando refúgio aqui na nossa cidade. Então, a questão da mobilidade e da migração. Não vem uma pessoa isolada, vem um filho, vem um pai, vem uma mãe. Eles podem até vir sozinhos, podem até vir isoladamente, mas eles deixam sua família. Imagine o sofrimento de um pai que deixa sua família lá, ou de um pai que traz toda a sua família. Realmente, a mobilidade e a migração são problemas que nós deveríamos afrontar com um pouco mais de responsabilidade e conhecimento. Outra coisa que o Papa fala é a respeito da presença nas casas das nossas famílias, por exemplo, de um deficiente em casa. É uma realidade que exige um cuidado extraordinário da parte das famílias. Quem tem um idoso, uma criança pequena ou uma pessoa com deficiência, sem dúvida alguma, estas famílias precisam aprender a lidar com estas situações e muitas delas se tornam situações de graça. Eu diria todas elas se tornam situações de profunda graça.
Eu, por exemplo, tenho meu pai querido, eu tenho oportunidade de ir muitas vezes durante a semana para visitá-lo. Ele está doente, está acamado, teve um AVC, e a minha família, graças a essa situação do pai, também começou a se redimensionar. A gente precisou organizar a casa e também as nossas relações fraternas também foram necessárias. Foi preciso de haver assim eu diria, uma pequena reforma na nossa forma de lidarmos uns com os outros para cuidarmos do pai. Então, a situação de doença é difícil, de velhice é difícil? Sim, é difícil, mas também pode se tornar uma verdadeira experiência da graça de Deus. Papa Francisco, no número 57, eu gostaria de ler para vocês, ele fala o seguinte, e eu acho que com isso ele conclui o capítulo 1º e o capítulo 2º da Amoris Laetitia, e é muito lindo o que ele fala, e por isso que eu gostaria de ler praticamente todo este parágrafo. Ele diz assim: dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de serem consideradas perfeitas vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam caminhando, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo de família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegria, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios. Não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Em todas as situações, a Igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Vejam que coisa linda! O Papa é hiperpositivo, ele não fica fazendo julgamentos e juízos em relação a esta família ou aquela família, ele simplesmente cai na real e nos coloca na real. Nós temos que ser positivos, temos que dar graças a Deus, porque muitas famílias que não são perfeitas, nenhuma é perfeita, mas vivem o amor, vivem o amor. E essa é a beleza da alegria do amor, porque a gente percebe que, embora não exista um estereótipo de família ideal, todas as famílias podem viver a caridade. E assim o Papa termina o capítulo 1º e o capítulo 2º. O capítulo 3º, o título é O Olhar Fixo em Jesus, a vocação da família. É um texto muito simples, mas é um texto que vai fazer eu diria assim, uma releitura da síntese da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família. E vai concluir praticamente falando aquilo que nós já estamos acostumados a escutar a respeito da família. A família é um grande dom de Deus. A família é um grande presente de Deus. E quando um casal se une em matrimônio, ali nós temos a bênção divina, temos a proteção do Espírito Santo sobre esta família e, ao mesmo tempo que temos a graça, temos o esforço das famílias para manterem a sua unidade e a sua comunhão. Basicamente, o Papa faz uma teologia bonita sobre a família, o olhar de Deus sobre a família, depois o olhar da Igreja sobre a família, então a família nos documentos da Igreja, e o Papa trata sobre o sacramento do matrimônio. Ele busca na teologia do sacramento
elementos importantes para a gente entender o que é o matrimônio. E também a gente vê muitas vezes citado o ritual do matrimônio. O ritual do matrimônio, porque a partir do ritual do matrimônio, aqui nós temos a celebração do sacramento do matrimônio, a gente pode entender muitos elementos presentes na teologia sacramental do matrimônio. Eu trago presente simplesmente 3 elementos importantes. O primeiro, que o matrimônio é um sacramento da igreja. É um sinal visível da graça invisível de Deus, e por meio do amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, esta união natural é elevada por Cristo à estatura de sacramento, ou seja, chega à altura de tornar Deus presente na vida daquele casal. Por isso, o matrimônio é um sacramento, é um sinal da presença do nosso Deus na vida daquele casal. Olha que coisa linda. De uma relação natural de um homem, de uma mulher, que se amam, que se encontram, que estabelecem um vínculo para sempre, Deus, a partir da bênção do sacramento do matrimônio, ele faz com que esta união natural chegue à altura de sacramento. Então esse é o primeiro ponto que partilho com vocês. E os últimos 2 pontos bem importantes são as finalidades do matrimônio. Um casal, quando se une em matrimônio, se une porque se quer bem, porque se ama. Então, uma das finalidades do matrimônio é o amor mútuo, é o querer o bem do outro. O homem querer o bem da mulher, a mulher querer o bem do seu marido, e assim formarem uma só carne, uma só carne. E a segunda finalidade do matrimônio é a geração da vida, que é complemento àquele primeiro amor, e a educação da prole, a educação dos filhos. Então, basicamente, o Papa, ele trata nos próximos capítulos exatamente essa realidade. E ele nos convida, neste terceiro capítulo, o qual ele trata a dimensão sacramental do matrimônio, ele diz assim que nós precisamos ter a coragem de perceber nas situações imperfeitas das famílias a presença de Deus também. Olhem que coisa interessante. Vejam que positividade que o Papa Francisco nos apresenta em relação às dificuldades que as famílias vivem entre si. É preciso reconhecer as sementes do Verbo de Deus nas situações imperfeitas das famílias. Muito, muito, muito lindo esta realidade. Depois o Papa trata sobre a transmissão da vida e a educação dos filhos, como eu já havia referido. No capítulo 4, o Papa trata sobre o amor no matrimônio. E veja que coisa linda. Ele toma o texto da carta de São Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, sobre o ágape, e ele vai fazer uma teologia espiritual extraordinária, lindíssima, sobre aquele texto que todos nós conhecemos. O amor é paciente, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, nada faz de vergonhoso. O amor não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. O amor no cotidiano. Ele vai fazer aqui, olha, são longas páginas e extraordinárias, muito lindas, que ele faz uma teologia maravilhosa sobre a questão do amor na família. Ok, gente? Esse aqui é um tema maravilhoso que a gente, olha, pega grande parte
deste documento do nosso Papa Francisco. Depois de trabalhar a realidade do texto da carta de São Paulo aos Coríntios, o Papa, ele mostra que o amor, ele tem um percurso. O amor na família, ele tem um percurso. E, naturalmente, este percurso começa com o desejo. E o desejo começa com o olhar. O olhar que busca o encontro. Vejam que interessante. A experiência estética do amor vai chamar o Papa. A beleza do amor. Quando um homem vê a beleza daquela mulher, a beleza daquela mulher o atrai fisicamente, de forma externa, mas com o tempo ele vai percebendo que é muito mais do que o externo e vai vendo também, com o seu olhar, vai percebendo a beleza interna daquela pessoa. Então, o amor, ele começa com um olhar que suscita o desejo não simplesmente carnal, também carnal, mas um desejo de comunhão, um desejo de estabilidade. É muito lindo esse texto do Papa Francisco. E uma vez que as famílias, que o casal se une em matrimônio, o amor se torna fecundo, porque o amor que é amor verdadeiro, ele não se fecha, não se enclausura em si mesmo. O amor sempre dá vida, diz o Papa. O amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e mãe. Amoris Laetitia número 165. Muito interessante, muito interessante. E por isso a realidade da sexualidade também é apresentada neste texto, de uma forma muito bonita e de uma forma muito prática. O Papa Francisco, ele vai tratar a sexualidade a partir do olhar, o olhar que atrai, e a sexualidade como complemento do amor vivido na relação matrimonial, como expressão ápice, máxima, da entrega do homem para a mulher e da mulher para o homem. Realmente é o que torna o amor fecundo. É o capítulo 5º da Amoris Laetitia. Acolhida dos filhos. Os filhos, como eles são, como eles precisam ser acolhidos, como eles precisam ser amados. E depois o Papa vai trabalhar a realidade da ampliação da família, a família não ser entendida somente como o pai, a mãe e os filhos, mas ser entendida no sentido amplo, né? Ele diz assim, o núcleo familiar restrito não deveria isolar-se da família alargada, onde estão os pais, os tios, os primos e até a vizinhança. Olha só que coisa legal. Né? O ser membro de uma família, ser membro de uma comunidade. E depois o Papa trata os últimos capítulos sobre esta realidade importantíssima que são as perspectivas pastorais. Quais são as perspectivas pastorais que o Papa Francisco nos apresenta na Amoris Laetitia? Primeira perspectiva pastoral: é preciso anunciar o evangelho da família. É uma boa notícia a vida familiar. Não é ideal, porque não existe família ideal estereotipada a não ser a Sagrada Família de Nazaré. Mas nós temos que ter a clareza de que a família é uma boa notícia. É preciso anunciar a boa notícia da família. Depois o Papa diz o seguinte:
perspectivas pastorais, questões práticas. É preciso guiar os noivos no caminho de preparação para o matrimônio. Num determinado número da Amoris Laetitia, o Papa vai dizer que a preparação para o matrimônio, ela inicia-se no nascimento. Já pensaram numa coisa dessas? Com o nascimento começa a formação para o matrimônio, a preparação para o matrimônio. Então, a gente não pode pensar um cursinho de matrimônio, um cursinho pré-matrimonial, né, gente? É preciso pensar um percurso, entrar dentro do que é o matrimônio para que os casais possam tomar as respectivas decisões. Depois, é importante estar presente na hora da celebração. A igreja deve caprichar na preparação e na celebração do matrimônio. Finalmente, é preciso acompanhar durante os primeiros anos do matrimônio, especialmente nestes tempos em que vivemos uma fragmentação tão grande, uma provisoriedade tão grande. É preciso acompanhar durante os primeiros anos do matrimônio. Precisamos, como igreja, perspectivas pastorais, iluminar as crises, as angústias e as dificuldades das famílias. Para isso, a igreja precisa escutar, pastoral da escuta. Quem faz parte de movimentos, precisamos criar alguma coisa, gente, para poder escutar as famílias. Precisamos reativar os confessionários. Precisamos criar salas de escuta. Sim, é papel não só do padre, do bispo, é papel de cada fiel que faz parte da vida cristã. Nós temos que ajudar as famílias que estão nas trevas das crises, das angústias e das dificuldades. Depois, é preciso acompanhar depois das quedas e também do divórcio. Quem que vai acompanhar quem caiu e quem se divorciou? É a igreja. Nós temos que fazer este papel, gente. Nós temos que fazer este papel. E quando a morte bate a casa de uma família, quem acompanha aqueles que estão enlutados? Quem acompanha o viúvo? Quem acompanha os filhos? Quem acompanha a viúva? Então são praticamente 3 palavras que a gente precisa ter presente, e assim eu vou concluindo esta formação, para a gente poder valorizar a família cristã. Primeira palavra, acompanhar. A igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo, para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Acompanhar. Não esqueçamos que o trabalho da igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Pessoas feridas. A igreja precisa acompanhar, né? Algumas realidades, né, que nos são apresentadas, o Papa vai apresentar, né, muitas situações de acompanhamento antes, durante e depois do casamento, e acompanhar inclusive as famílias que tiveram um rompimento e estão feridas. Acompanhar. Segunda palavra importante, discernir. Discernir. Ter a capacidade de distinguir o que é certo, o que é errado, e por isso é importante não somente promover o amor e o matrimônio cristão, mas discernir as situações de muitas pessoas que deixaram de viver a realidade do matrimônio, para entrar em diálogo pastoral com elas, a fim de evidenciar os elementos de sua vida
que podem levar a uma maior abertura ao evangelho do matrimônio na sua plenitude. Eu estou lendo para vocês o número 293 da Amores Letícia. No discernimento pastoral, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual da família. E por isso é preciso considerar, queridos, uma lei chamada lei da gradualidade. O ser humano conhece, ama e cumpre o bem moral segundo diversas etapas de crescimento. Não é uma gradualidade da lei, mas uma gradualidade no exercício prudente dos atos livres do sujeito, que não estão em condições de compreender, apreciar ou praticar plenamente as exigências objetivas da lei. Amores Letícia, número 295. É preciso considerar que cada pessoa entende e age conforme o seu entendimento. Por isso, a realidade da consciência que precisa ser trabalhada por meio da ação da igreja. Lei da gradualidade. Amores Letícia, 295. Não posso exigir de um casal que está começando a sua vida matrimonial que tenha a maturidade de um casal que tem 50 anos de matrimônio. São realidades diferentes. Não podemos exigir o mesmo nível de gradualidade. É mais ou menos isso que quer dizer a lei da gradualidade. Então, a primeira palavra, acompanhar. Segunda palavra, discernir. E a terceira palavra, integrar. Integrar, gente, significa abraçar, acolher. Ah, mas aquele casal se separou. Ah, como é que eles estão vindo para a fila da comunhão? Como é que a gente vai integrar essas pessoas se a gente primeiro não abraçá-las? Como é que a gente vai ajudá-las a perceber que talvez ainda não é o momento deles receberem a comunhão antes de fazer um percurso? Nós temos que ajudar as pessoas, temos que fazer a nossa parte. E como é que a gente faz? Nós temos a capacidade de integrar. O caminho da igreja deve ser o caminho de Jesus. Qual foi o caminho de Jesus? Misericórdia e integração. Diz o Papa Francisco no Amores Letícia, número 296. O caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. É derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero, porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. 296. Trata-se, portanto, de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. 3 palavras chaves que não podemos nos esquecer: acompanhar, discernir e integrar. Ok, meus queridos? Para concluir, eu gostaria de rezar com vocês a oração à Sagrada Família contida na Amores Letícia do nosso Papa Francisco. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado.
Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Um grande abraço a todos, Deus vos abençoe.